morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Glória a Deus. Você que precisa de um milagre essa noite, levante suas mãos assim comigo. Senhor, nós estamos pedindo pelo seu milagre essa noite. E nós acabamos de cantar que hoje o seu milagre vai chegar. E sabemos que isso não é só uma frase de efeito, não é só uma frase numa canção, é o clamor do nosso coração, Pai. Nós estamos aqui nesse lugar porque nós cremos em milagres. Nós estamos aqui nesse lugar reunidos em torno do nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabemos que o Senhor não muda, não se altera em seu caráter, não se altera em seu poder. Por isso aqui estamos nós pedindo o seu poder, o seu mover, a tua visitação em nosso meio essa noite. Nós cremos em milagres, nós confiamos de que a tua mão está passando entre nós essa noite, trazendo sobre nós curas para aquelas enfermidades não diagnosticadas ou incuráveis. Nós cremos, ó Deus, que a sua mão está passando sobre nós, trazendo libertação para aqueles vícios e aquelas prisões espirituais que vivemos. Queremos que a tua mão está passando sobre nós essa noite, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa fé, restaurando o nosso ser. Por isso nós cremos, ó Pai, que estamos no lugar certo, diante da pessoa certa. Estamos em sua presença e diante de Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Deus, venha, que não haja impedimentos para o seu mover, que não haja empecilhos para a sua ação entre nós. Por isso, vem em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez o refrão: hoje o meu milagre vai chegar. Vamos dizer isso com fé, não apenas uma frase. Diga isso no seu casamento, na sua saúde. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre. Senhor, é o teu povo dizendo isso. É o teu povo cantando essa verdade. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Quero dizer uma coisa para você. Agradecer a Deus depois do milagre é gratidão, mas agradecer a Deus antes do milagre é fé. E eu queria dizer para você agradecer ao Senhor já pelo seu milagre. Senhor, muito obrigado pelo seu milagre. Obrigado porque o Senhor certamente fará o impossível. Certamente o Senhor nos visitará. E já agradecemos antes pela fé, pelo seu mover, pela tua ação, pela tua provisão. Em nome de Jesus.
Amém. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Amém. Antes de você se assentar, cumprimente umas 10 pessoas aí perto de você. Diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós cremos em milagres. Você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Obrigado pela sua companhia. Nós cremos em milagres aqui. Esperamos que você creia aí também, para receber mais da presença do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Para a gente é um prazer, uma alegria muito grande poder receber você. Nós estamos de volta aqui, depois de um tempo de férias. Acho que vocês perceberam que nós não estivemos nas últimas 2 semanas aqui, e Deus deu uma oportunidade para a gente poder passar um tempo com a família e descansar também. E agora estamos aí de volta para poder trabalhar com vocês e buscar a Deus nessa nova série de mensagens que começa hoje, que tem por tema milagres. Eu quero convidar você a começar uma campanha hoje, a começar um propósito de oração, porque nós vamos caminhar pelo menos por 7 semanas nessa temática que diz na Bíblia que Deus fez milagres. Ora, se Deus fez milagre na Bíblia, significa que Ele não mudou. E se Ele não mudou, nós podemos acessá-los, recebê-los pela fé, ainda nos dias de hoje, nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém? Vamos caminhar juntos aqui por próximas 7 semanas falando sobre essa temática de milagres. Se você não conhece ainda como funciona a Terça-feira da Esperança, todas as vezes no final da celebração a gente chama aqueles que querem começar seu propósito de oração. O que é o propósito de oração? É colocar diante do Senhor, diante dele 7 vezes ou 7 semanas, 7 terças-feiras, um motivo. Seja ele de saúde, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele relacional, seja ele financeiro. Nós colocamos diante de Deus. Então, ao final dessa celebração, nós convidaremos você que quer começar um propósito de oração, e aí junto com os outros irmãos e irmãs, você virá à frente, receberá o seu cartãozinho aqui, receberá uma oração, e a semana que vem você vem para a segunda parte da campanha, e assim a gente vai consecutivamente até completarmos o nosso propósito, tá bom? Você que veio hoje pela primeira vez, nós temos aqui ao nosso lado o Espaço Que Discípulos. Nossa celebração está acontecendo lá para crianças menores de 3 anos. Nós não temos monitores, apenas temos o culto lá e um espaço para as crianças poderem brincar, para elas poderem se entreter, enquanto os pais podem participar da nossa celebração, tá bom? Caso você queira usar, pode fazer isso durante todo o tempo da nossa celebração. Você que gostaria de dar o seu nome como membro da igreja, hoje é o seu último dia para isso. Nós demos essa oportunidade para o pessoal no domingo e hoje para o pessoal da terça-feira. Se você tem o interesse de conhecer mais sobre a nossa igreja e se tornar membro, hoje é o último dia, a última oportunidade para esse semestre. Depois, semestre que vem tem mais, é verdade, mas agora, se o Senhor está te chamando, eu gostaria que você desse seu nome na nossa secretaria antes de sair dessa celebração. Retiro de mulheres, se você ainda não completou o seu acerto, faça isso, a mesma coisa com os homens. As vagas já estão fechadas e a gente pede que você tenha oração para essa semana. Atenção, homens que vão participar do retiro. Nossa saída está agendada para sexta-feira agora às 18h30 aqui no templo, e a gente espera que você esteja com o seu coração preparado para isso. Mas atenção, mulheres, essa é uma semana muito tumultuada. O inimigo não fica feliz de homens estarem indo em retiros, para ter um tempo de ministração e de assumir seu papel como sacerdote do lar. Então vai ter muitas circunstâncias para tirar a paz de vocês entre o casal. Às vezes vai ter circunstâncias no próprio trabalho para trazer descredibilidade, incredulidade. Então fique atento essa semana, antenado, jejue, ore, busque a Deus, porque as lutas dessa semana não são normais, as lutas dessa semana não são naturais, são obras do inimigo para tirar seu foco, sua atenção. Mas continue firme, homem, até sexta-feira, não desista. E você, mulher, tenha sabedoria, ore pelo seu marido, esteja atenta com ele, porque essa semana o Senhor vai preparar o coração dele para um momento de Deus maravilhoso na próxima sexta, sábado e domingo, tá bom? Próximo aviso, manhã de oração todos os dias pela manhã, todas as quartas, às 6h30 até às 7 horas, todas as quartas-feiras, das 6h30 da manhã até às 7 horas, com o café da manhã encerrando. E nós vamos começar uma nova série de mensagens nesse próximo domingo. Se você tiver interesse de participar conosco, aliás, apenas um aviso: você que participa das celebrações dominicais conosco e não tem nenhum amigo seu que está fazendo retiro, ou ninguém da sua família esse domingo, eu gostaria de pedir que você viesse na celebração das 9h30 da manhã. Domingo nós temos duas, 9h30 e 19h30. Nós não comportaremos todos os visitantes nesse domingo se toda a igreja vier na celebração da noite. Já temos um bom número de irmãos vindo pela manhã, mas esse domingo, por exemplo,
se viesse mais 30 pessoas, já teria que colocar cadeira. Então eu preciso que você, que não tem nenhum parente e tem a possibilidade de vir na celebração domingo de manhã, nós teremos o mesmo culto, a mesma pregação, o mesmo louvor, sem a entrada dos homens do retiro, que vai acontecer à noite. Se você tem oportunidade e possibilidade, eu queria pedir que você viesse pela manhã às 9h30. Agora você que tem o seu marido, né, o seu parente que vai vir à noite, vem aqui para festejar conosco às 19h30 e começamos essa série de mensagens que tem por título Padrão de Qualidade. Tem o vídeo dele aí? Dá para a gente passar? Tá tudo ok? Eu queria que você prestasse atenção, que esse vídeo é um pouquinho de explicativo para falar no que nós vamos mencionar, o que nós vamos ministrar nessas próximas semanas com o tema Padrão de Qualidade. Cada uma delas no estudo que vamos fazer a partir desse domingo. O que Deus quer da sua igreja, baseado nos 7 modelos de Apocalipse, capítulo número 2 e 3, tá bom? Eu tenho hoje uma oportunidade, pode colocar para a minha tela, de trazer para vocês um testemunho, né, que a gente vivenciou esses dias. Foi meio complicado a gente receber a informação, mas, quero trazer aqui o Márcio, a Camila, a Camille, a Nicole, não sei se elas conseguem vir também, vir toda a família, que a gente acompanhou o drama dessa família aproximadamente 40 dias atrás, e hoje eles estão aqui na primeira terça-feira da Esperança, acho que é a segunda, eles já vieram semana passada, mas hoje eles vieram para contar um pouquinho do testemunho deles, o que Deus fez na vida dele nesses dias aí. Eu queria mostrar para você apenas a foto, né, do carro dele, e aí ele vai contar para vocês o que aconteceu. Boa noite, igreja. Nem sei como eu vou falar isso, pois o coração bate muito acelerado, que eu sempre quis ver um milagre, mas jamais imaginei que eu podia ser um milagre. Sempre eu pensava, quando será na minha vida que eu vou conseguir ver um milagre? Quando será que Deus vai mostrar para mim um milagre? E um certo dia eu fui viajar com a família toda, visitar minha mãe, e nesse percurso eu tive a infelicidade de ter acontecido um acidente comigo. E na hora, assim, não sei o que aconteceu, se eu dei um mal súbito, se eu dormi, não me lembro bem o que aconteceu, e nem procuro saber, porque só do livramento que eu tive em ver essas fotos assim, ver que não sobrou nada, mas ali nada é interessante para mim, que Deus preservou para mim a base de tudo, que a base de tudo para mim sempre foi a família. Carro, bens materiais, para mim nada importa. Sempre eu quis ver um milagre. Agora eu sou um milagre e a minha família está tudo aqui comigo. Graças a Deus, Deus preservou as coisas que eu mais amo, está aqui. Então, eu agradeço a cada um que orou por mim, a cada um que se preocupou, a cada um que ajudou a nós. Então, eu só tenho agradecimento. Hoje em dia, eu sempre falo em pedir as coisas para Deus, mas hoje eu só tenho uma coisa para dizer para Deus: obrigado por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele proporcionou para mim, por tudo que Ele tem para me dar ainda. Eu acho que só dele ter me livrado, isso mostra que tem alguma coisa ainda que Ele vai fazer por mim, e tem muita coisa que eu posso fazer por Ele. Então é isso aí. Obrigado.
Essa semana eu ainda li uma frase que dizia assim, de uma pessoa com bastante dificuldade de viver. Ele dizia assim: se você não experimenta um milagre, seja você um milagre. Encontre em você o milagre, né? O Márcio teve a oportunidade de ver o milagre acontecendo na família dele. Bom, vamos lá aos danos que aconteceram. Os danos materiais estão bem visíveis aí no seu veículo, né? E agora a gente precisa orar, abençoar a vida do Márcio, porque era o veículo que ele usava para trabalhar. E a gente vai pedir para que Deus realmente ajude ele, abrindo as portas de trabalho, para que ele possa recuperar seus bens perdidos nesse acidente. Mas graças a Deus, apenas os materiais, porque o Márcio teve uma lesão no pescoço, né? A gente tem a foto dele aqui, ficou de colete cervical aproximadamente uns 40 dias. A Nicole teve uma fratura no cotovelo, precisou colocar um pino, né? A Camille, nada. E a Camila, nada também, só um arranhão. Eles estavam em 5 pessoas no carro, tinha mais o seu, a cunhada, né? A cunhada também não sofreu nada, apenas algumas escoriações. Livramento de Deus, Deus colocou a mão, e se Deus fez isso é porque tem propósito nessa família para fazer muito mais. E para ser um testemunho para nós que vale a pena a gente confiar em Deus e colocar diante da presença de Deus. Eu sempre digo que a gente é imortal, até que Deus fale para nós que acabou o nosso tempo aqui, né? A gente é imortal, até que Deus fale: acabou, chegou o seu tempo. Então nós temos mais tempo com essa família abençoada aqui com o nosso meio. Vamos estender a mão para eles, vamos abençoá-los? Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa família e por esse milagre tão maravilhoso, tão precioso. Obrigado pela vida do Márcio, da Camila e da Nicole. Que essa casa receba do Senhor a restauração e a restituição, tanto da saúde como dos bens materiais perdidos nesse acidente. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pela Tua intervenção, louvamos ao Senhor pelo Seu milagre tão maravilhoso e reconhecemos que isso é das Tuas mãos. Que esse testemunho possa, Deus, entrar no nosso coração hoje, possa marcar a nossa vida e possa também resultar em glória e honra ao nome de Jesus. Nossa oração é essa, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas de Jesus? A Nicole é a mais animada do milagre, né, Nicole? Gente, nós vamos viajar para a África agora no dia 28 de maio, e nós temos uma região que nós vamos visitar, que não pode ser divulgada por motivos de segurança. Nós vamos ao oeste da África visitar um dos nossos missionários que lá estão, e vamos num grupo de 13 pessoas. Se você tem o interesse de participar conosco desse projeto e doar material esportivo e medicamento, você pode deixar o seu nome na secretaria, deixar o seu nome e seu telefone, que a gente vai entrar em contato com você para explicar que tipo de medicamento é e qual material esportivo que nós precisamos. Não é qualquer medicamento, nós precisamos especialmente de polivitamínicos, pomada para fungos, vermífugo infantil, e nós precisamos de omeprazol. Se você já sabe que pode contribuir com isso, um valor financeiro ou até com o medicamento, deixa o seu nome que a gente vai entrar em contato com você. Dia 28 de maio sai a nossa caravana daqui da igreja e a gente vai visitar durante 10 dias nosso pessoal lá e vamos servir ao Senhor, esse povo que a gente não conhece nem a língua e que também não serve o nosso Deus, mas que a gente vai para fazer a obra do Senhor naquele lugar, tá bom? Se você quer participar, deixa o seu telefone e a gente vai fazer junto isso. Por falar em ajudar, você sabe que todas as terças da esperança a gente coloca aqui a nossa contribuição. A equipe de louvor pode vir aqui à frente, por favor. Nós colocamos a nossa contribuição financeira. O envelope amarelo é só para missões. Tudo que você coloca no envelope amarelo é destinado para os nossos missionários, que são 5 que nós temos espalhados pelo mundo. Também tem um envelope de dízimo, que você contribui mensalmente com parte do seu salário, que você sabe que a gente chama de dízimo. E tem um envelope em branco aqui na frente da sua cadeira, que é o não identificado. Você pode ofertar, dizimar e fazer como você achar melhor com esse envelope em branco. Se você nos visita hoje, não fique constrangido. A gente faz isso toda terça, mas isso é voluntário. Se você é membro da igreja, sabe como funciona, e a gente vai fazer isso com alegria diante da presença do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos celebrar o Senhor com essa canção, e enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta na presença do Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé
posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé eu posso viver. Oh, e pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 8 anos sairão para ser ministradas na sua linguagem, da sua altura e do seu entendimento. Crianças de 3 a 11 anos. 3 a 11 anos, tá bom? Se seu filho tem aí 9, 10, 11, também tem uma sala preparada para eles, tá? 3 a 11 anos. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, pode também vir à frente. Nós vamos orar com você enquanto a equipe de intercessão virá. Deus abençoe. Crianças podem ir. Crianças de 3 a 11 anos podem sair. E você que seu filho tem menos de 3, pode usar o nosso salão social a qualquer momento. Equipe de intercessão pode vir aqui à frente. Vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Vamos orar por você. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar
saída. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Senhor, nós pedimos o teu milagre, continua fazendo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor? Bom, nós começamos com essa nova série de mensagens, Milagre, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje e nas próximas semanas. E para isso eu gostaria que você estivesse com o seu coração bem aberto, porque nós vamos estudar os milagres. Pode colocar minha tela para mim direto, por favor? Porque a gente precisa específico da Bíblia que mostra a realidade do encontro de Jesus com uma pessoa que estava numa crise muito específica, e eu quero falar sobre ela com você. Mas antes disso, eu queria perguntar para você, o que é um milagre? Na sua cabeça, quando eu falo milagre, o que é que vem no seu coração? O que é que vem na sua mente? O que você pensa sobre isso? Bom, na minha concepção, milagre é exatamente o inverno que nós estamos, mas nesse momento nós não temos condições climáticas para ser gerado chuva. Embora a nossa agricultura esteja precisando, nós não temos condições para isso. Evaporação, condensação, precipitação, para que aconteça de fato a chuva que rega o solo. Assim também é um milagre. O milagre também precisa de um ambiente, precisa de uma circunstância, precisa de uma condição para ser gerado. E para isso, a gente precisa definir o milagre como quando existe a impossibilidade humana e ela encontra o poder de Deus. Não existe milagre fora disso. Quando eu posso fazer, eu posso fazer. Isso, não há nada de milagre nisso. Quando eu posso realizar, eu posso realizar. E não há nada de milagre nisso. Inclusive, existe até um problema. Tem gente orando para Deus fazer o que ela pode realizar. Isso é uma incoerência, é uma total incongruência, porque como é que eu vou pedir para Deus abençoar uma coisa e abrir as portas de uma coisa que eu devo fazer, devo agir?
Mas por outro lado, quando eu não posso fazer nada e quando não há condições para que eu realize, Deus não pede que você faça. Então o nosso maior dilema é que a gente faz quando não deveria fazer e não faz quando deveria fazer. Quando a gente não deveria fazer, a gente deveria esperar e depender. Nós estamos trocando os pés pelas mãos, nos precipitando, nos antecipando e fazendo as piores borrachas da vida para a gente tentar corrigir aquilo que a gente precisa. Agora, quando é para a gente agir, fazer, realizar, e Deus já disse para você: eu te dei os recursos, aí você se fecha, você se tranca, se intimida e retrocede. E não há forma de proceder que possa trazer na sua vida bênção, se você não saber exatamente o equilíbrio ideal entre a hora de agir e a hora de depender. Milagre só acontece quando a nossa necessidade e a nossa impossibilidade encontra o poder de Deus. Então, quantos de vocês aqui essa noite, não preciso erguer sua mão, quantos de vocês encontram-se num problema em que você sabe que não depende mais de você? Quantos de vocês entraram por essa porta hoje, diante de uma necessidade que já fugiu do seu controle? Quantos de vocês estão numa impossibilidade que não adianta você chamar o gerente, não adianta chamar o marido, não adianta sentar com os filhos, não adianta procurar a professora, não adianta voltar para o reitor da universidade? Quantos de vocês estão numa condição que não está mais no seu controle? Pois bem, se você está em crise, ou se você está numa situação de profunda carência ou de necessidade, sinta-se privilegiado, porque você está prestes a ver um milagre. Milagre só acontece em condições como essa, em condições de ausência, em condições de necessidade, em condições de impotência, em condições onde eu não tenho formas de sair dessa enrascada. É aí que chega o milagre. Se você está em um desses quadros hoje, louvado seja Deus por isso, porque em breve você estará aqui à frente contando um testemunho, quando a sua impossibilidade encontrou o poder de Deus. E para fazer isso, eu quero citar com você o texto de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 e 12. Olha lá no telão comigo, se você quiser, pode pegar inclusive a sua Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 11 e 12. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e iam seus discípulos e uma grande multidão com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E o texto continua. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Lucas capítulo 7, versículo de número 11 até o 16. Veja só que esse texto trata-se de um milagre, certo? Um jovem que estava morto ressuscitou. Mas e aí? O que isso significa para nós? Você já parou para perceber que às vezes a nossa leitura da Bíblia ela é tão pobre? Por que a gente não tira algumas interpretações? Por que a gente não consegue se alimentar dela? É porque, em primeiro lugar, a gente despreza as Escrituras, em segundo, a gente gasta pouco tempo com elas. Às vezes um texto se apresenta diante de nós e ele não vai revelar todos os seus detalhes num passe de mágica. É uma leitura constante, contínua, repetitiva, até a gente conseguir entender e encontrar os significados particulares dessa palavra. Queridos, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. 1 Timóteo, 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, cada um dos textos escritos e registrados aí na sua Bíblia estão aí para mostrar o caráter, o poder e o mover de Deus nas nossas vidas. Não dá para a gente conhecer Deus acessando o YouTube. Não dá para conhecer Deus a gente digitando no Google, quem é Deus? A gente só conhece Deus através da sua palavra. E só conseguimos entender realmente o que Ele quer, o que pede, o que nós temos de direito nele, se compreendemos a sua palavra. Agora, o que é que a gente vê aí de detalhe nesse texto? Por isso eu quero te desafiar hoje a gente fazer a anatomia de um milagre. Eu usei a palavra de um termo biológico, né? A anatomia é um recurso ou é uma ciência da área das ciências biológicas que estuda as partes variadas que compõem o ser vivo.
e estudam separadas e em conjunto com o seu desenvolvimento e o seu funcionamento. Isso é a anatomia. Mas eu usei essa palavra das áreas da ciência biológica para transformá-la em um ambiente de fé, para a gente entender que o milagre também tem suas particularidades. Ele também tem suas partes. E como se estrutura um milagre em suas várias nuances, suas várias particularidades, em seus vários segmentos. Como que o milagre acontece? A partir de Lucas capítulo de número 7. Então vamos voltar a esse texto, agora com uma outra visão, com uma outra observação, uma visão anatômica do caso. Vamos olhar cada parte, vamos observar cada detalhe e ver como eles trabalham em conjunto. Pois bem, o primeiro termo que a gente precisa estudar para conhecer um milagre é a palavra Naim. A palavra Naim, ela tem um significado todo especial. Naim é uma cidade miserável, pequena, muito desconhecida do território de Israel nos tempos de Jesus. Pouquíssimas pessoas moravam em Naim. Sua população era reduzida e muito carente. Poucas caravanas passavam por aquele lugar. Poucas pessoas visitavam. Sua vida econômica era muito frágil. E ela vivia praticamente de uma economia da agricultura local, tentando se sobreviver naquelas condições desérticas de Israel. Você sabe que em Israel existia uma estrada que cortava do norte ao sul, e todas as cidades que ficavam próximas às rodovias, ou a essa rodovia principal, prosperavam, porque elas tinham hotel para os viajantes, restaurante para os viajantes, eles tinham lugares para alimentar os cavalos, trocar a ferradura, arrumar as carruagens, lugares e mercados para comprar comida, se reabastecer. Naim não ficava em nenhum lugar central. Naim era um lugar desprezado, esquecido, abandonado. Mas Naim não era um lugar apenas esquecido e abandonado, também era motivo de muita chacota. Muita gente falava que estar em Naim era ser uma pessoa de pequeno porte, ou uma pessoa até mesmo inferior. Então a primeira coisa que acontece no milagre é que Jesus se desloca para uma cidade chamada Naim. Você consegue capturar o entendimento disso aqui agora? Jesus vai para um lugar desprezível. Jesus vai para um lugar abandonado. Jesus vai para um lugar esquecido. E eu começo então a lhe perguntar e fazer a transição desse texto para os nossos dias atuais. Qual é a sua Naim? Porque todos nós essa noite aqui temos alguma Naim exatamente dentro do nosso coração. Uma parte, um território, uma localização interior que nós podemos chamar de Naim. Um lugar que a gente acha que é desprezado. Um lugar que a gente acha que é abandonado. Um lugar que a gente acha que é inferior. Que Deus não se importa. Que Deus não enxerga. Pode ser um ambiente da sua fé. Você fala, a minha fé é a minha Naim. Parece que Deus não se importa com a minha fé. Parece que Ele não alimenta a minha fé. Parece que Ele não fala comigo. Eu vejo as pessoas entrando todas as terças, animadas, felizes. Saem daqui com toda disposição. Mas eu mesmo entro e saio vazia. A minha Naim, a minha fé, que não consegue se alimentar, não consegue se sustentar diante da crise. A minha fé fica forte até a próxima má notícia. Eu chego aqui, fico feliz, ouço as palavras, mas saindo daqui, quanta desilusão. Ela não se sustenta. A minha Naim pode ser o meu casamento. Eu tenho orado, tenho lutado por ele, tenho tentado ser uma pessoa melhor, mas parece que Deus não enxerga a minha Naim. Minha Naim simplesmente não prospera. Parece que o casamento da vizinha vai bem. Fiquei sabendo que o vizinho da frente foi viajar com a família. Fiquei sabendo que o marido da fulana se converteu e agora é um homem de Deus. Mas o meu casamento continua uma desgraça, continua uma perda de tempo. O que fazer com a minha vida? Pode ser seu casamento, a sua Naim. Qual que sabe a sua Naim seja a sua vida financeira. Enquanto você vê todo mundo passando e prosperando, todo mundo lá no seu trabalho, consegue viver bem com salários menores que o seu, e você lutando para lidar com o seu salário, para pagar suas contas, para sobreviver de uma maneira digna, e você olha para as outras pessoas, olha para o contexto e fala, não é possível que todo mundo consiga viver bem, e eu estou aqui desprezado, abandonado. É a sensação de morar em Naim, não é? Você não tem essa sensação de morar em Naim? Onde todo mundo, todas as outras cidades vão à frente e vão bem, e parece que só a gente que vai mal. Parece que tudo dá errado só para nós. O que eu quero dizer para você hoje, quero confortar o seu coração, é que bem-vindo ao time. Não dá errado só para você, dá errado para todo mundo. Talvez ninguém reclame como você, talvez ninguém lamente como você, mas a verdade é que muitas coisas dão erradas para muitos de nós, se não para todos nós aqui nessa Terça da Esperança.
Pode ser na área econômica, conjugal, pode ser na área acadêmica, pode ser na área dos sonhos, pode ser na área profissional. Nossas Naíns estão aí espalhadas. Então, a minha palavra para você essa noite, olhando para esse texto, é que Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Jesus não despreza a sua Naim. Jesus não vira as costas para você. Jesus não abandona. Por mais pobre, fedida, mal cheirosa, por mais miserável, por mais desgracenta que seja a sua Naim, Jesus vai até você. Nós vamos ouvir aqui nessa série de mensagens uma mensagem sobre o cego, ou melhor, o paralítico de Betesda. Um homem que estava num lugar mal cheiroso, fedido, e que Jesus foi até lá para encontrar. Pois bem, se você acha que está abandonado, que a sua Naim ninguém se importa, que ninguém olha para você com os olhos de consideração, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Jesus não se importa se você está na Naim. Ele vai até lá para te encontrar. Ele vai até lá para te achar. Não importa o quão miserável se tornou o seu relacionamento conjugal, Jesus se importa com o seu relacionamento e Ele pode transformar. Não importa em quantas dívidas você esteja atolado nesse exato momento, Jesus se importa com o seu bem-estar e quer te ajudar a superar essa situação. Não importa o diagnóstico médico que tem sido repetitivo e dizendo para você que não vai dar certo, Jesus se importa com o seu estado de saúde e Ele pode chegar até você, porque diz a Bíblia que Ele foi até Naim, e se Ele foi lá, Ele vem até aqui hoje. Eu tenho certeza disso, eu confio nisso. É isso que me faz subir a esse púlpito, é isso que me faz abrir essa igreja todas as terças-feiras, é a esperança e a certeza e a convicção de que Jesus não despreza a minha Naim, que Ele se importa com ela e que se importa com a sua, e que vem ao nosso encontro para nos encontrar em lugares pobres, em lugares deprimentes, em lugares estéreis, em lugares de dificuldade. Só que não apenas isso. Esse texto mostra que acontecia que uma mulher morava em Naim. Uma mulher mudou-se para lá. Quem aqui é imigrante em Sertanópolis, que veio de fora de Sertanópolis, não nasceu em Sertanópolis? Levanta a mão só para eu saber. Quem não nasceu em Sertanópolis? Olha quanta gente, que legal. Quando vocês mudaram para cá, assim como eu, como é que vocês vieram? Ai, não vejo a hora de mudar para Sertanópolis, para dar tudo errado na minha vida. Não vejo a hora de abrir meu comércio e falir. Oh Deus, eu vou mudar para Sertanópolis, vou separar do meu marido, vai ser uma bênção a minha vida. Não vejo a hora de mudar para Sertanópolis e pegar aquela enfermidade incurável, vai ser um tremendo. Alguém faz essa oração? Alguém tem essa expectativa? Quando a gente muda de cidade, ou quando a gente vai para uma cidade, a gente vai com que propósito? Crescer, avançar, prosperar, desenvolver-se, ser feliz. Ninguém está numa cidade para ser derrotado, abandonado, ou para ser totalmente destruído. Se a gente vai para algum lugar e estabelece ali residência, é porque ali é o lugar das nossas esperanças. Pois bem, a Naim pode ser o que for. Pode ser pobre, miserável, esquecida, pode ser uma cidadezinha de ralé, mas é a cidade de uma pessoa que tem sonhos. Uma mulher que certa vez ou nasceu naquele lugar, ou se mudou para aquele lugar. E ali ela começou a sua vida. A Naim dessa mulher começou a florescer. Embora num território árido e inóspito, lá estava ela, começando a sua vida e desenvolvendo a sua vida. Imagina só, essa mulher um dia cresce, desenvolve-se, encontra o amor da sua vida e se casa com ele. Junto com esse marido ela vive os melhores anos da sua vida e de repente lá está uma ótima notícia. Querido, fiz o teste da farmácia. Estou grávida, estamos grávidos. Imagine a alegria desse homem, a alegria dessa mulher, que agora com um bebezinho no colo, começa então a ter a alegria de constituir uma família. A criança cresce, tudo começa a se desenvolver bem, eles passam os melhores anos da sua vida, mesmo em Naim, mesmo numa situação de dificuldade, é possível a gente prosperar, mesmo numa situação de abandono, de incerteza, de insegurança, é possível a gente crescer, porém, a Naim às vezes cobra o seu custo. E aí o que acontece? Vem uma notícia, seu marido não está bem, está internado na UTI. Ela vai visitar o seu marido, tem um tempo de segurar na mão dele pela última vez, olhar nos seus olhos. O médico chega e diz para ele, infelizmente, ele já está em estado terminal, não há o que fazermos por ele. Seu marido vai falecer em poucas horas. E o fato acontece, ela perde seu marido e se torna viúva. Viúva nos tempos bíblicos não é como de hoje. Ser viúva nos tempos da Bíblia era perder a base de sustento e a base de fortalecimento financeiro. Quantas mulheres trabalham aqui, por exemplo? Não precisa levantar sua mão. Quantas mulheres trabalham? Pois bem, se você hoje ficar viúva, você consegue de alguma maneira tocar a sua vida, porque você tem direito à força de trabalho e você pode inclusive ter carteira assinada. Não era assim nos tempos bíblicos. Uma mulher que perdia o seu marido perdia o sustento.
Por isso que a Bíblia fala para não esquecer dos órfãos e das viúvas, porque são gente completamente relegada ao léu, jogada à sorte da vida. Essa mulher então de repente está agora sem o seu marido, sem o seu sustento, e agora está com o seu único filho. Na sua relação conjugal, apenas um herdeiro foi gerado, e o seu único filho. Ela abraça o seu filhinho e diz: agora a gente vai, agora a gente consegue, a gente vai dar um jeito, a mamãe vai fazer alguma coisa, a gente vai vender pão de queijo, a gente vai vender doce, a gente vai sair vendendo brigadeiro, a gente vai vender leitinho, a gente vai fazer tudo, docinho de leitinho, a gente vai fazer tudo para vender, para sobreviver. E lá está a mãe, o filho vendendo coisas na praça, quando de repente o menino tem um mal, deita-se no chão, começa a passar mal, e mais uma vez a mesma história, UTI, ela segura na mão do seu filho, o médico diz: infelizmente não tem mais nada o que fazer, seu filho falecerá em poucas horas, e de fato acontece. Sabe o que está acontecendo aqui em Naim, pessoal? O enterro não é qualquer enterro, é o enterro do filho único, e não é enterro só de um filho único, é o enterro do filho único de uma viúva. Você já parou para pensar a grandeza desse desastre, a força dessa destruição? Uma pessoa cheia de esperanças na sua Naim, que de repente vê tudo desmoronar. Será que essa história tem alguma coisa a ver com você e comigo hoje? Você veio para Naim, você se situou na Naim, e você diz: agora a coisa vai acontecer, eu tenho certeza que a minha vida vai prosperar, eu tenho certeza, eu me casei, os meus filhos estão felizes, meu filho acabou de fazer faculdade, agora está formado, todos os meus filhos estão formados, e de repente vem uma notícia trágica. Vem uma notícia trágica que abala seu casamento, que abala sua integridade pessoal, que abala suas finanças, que abala os seus sonhos, seus projetos. Naim é um lugar cruel, e todos nós vivemos nela, pessoal. Naim é a vida humana, e Jesus disse em João 16, versículo 33, no mundo tereis Naim. É isso. No mundo tereis aflições, Naim, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, todos nós, não se sinta privilegiado por ter uma Naim na sua vida. Só eu que tenho, pastor, tudo dá errado, dá comigo. Não, todos nós temos. A questão é como nós lidamos com as Naíns da nossa história. Essa mulher está então dentro do território de sonhos, de projetos, totalmente despedaçado. Já não tinha o marido, já não tinha o filho. O que sobra para essa mulher? O que sobra para essa mulher? E aí, esse texto continua mostrando mais um detalhe maravilhoso, por isso que eu chamo de anatomia, para a gente olhando os detalhes aqui. Eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante, que poucas vezes nós percebemos ao ler esse texto. Veja só, uma grande multidão ia com Jesus, e uma grande multidão estava com ela. Tem duas multidões nesse texto bíblico, duas. Uma que está andando ao lado de Jesus, eles acabaram de ver um grande milagre. O centurião, ou melhor, o filho do centurião foi curado. Uau! Jesus não precisou nem entrar na casa dele, ele falou: pode ir que já está curado. Meu Deus! Andar com Jesus é bom demais. Vamos andar com Jesus? Vamos andar com Jesus? Vamos andar com Jesus? Todo mundo se une, todo mundo se ajunta e todo mundo começa a andar com Jesus celebrando. Eu fico imaginando o pessoal vindo pela cidade de Naim com Jesus na frente, aquele Jesus mais hollywoodiano, né? Andando devagar, os cabelos batendo com o vento, loiro, né? Bonito. E aí o pessoal atrás dizendo: Jesus, Jesus, tarará, Jesus, tarará, Jesus, aquela festa, aquela alegria, aquela euforia, porque andar com Jesus é isso, é perceber, vivenciar milagres diariamente. Andar com Jesus é ver desastres, é ver misérias, mas ao mesmo tempo ver restaurações e milagres. Essas pessoas entravam em contato com os desastres da vida humana, mas também entravam em contato com os milagres da presença de Jesus. E lá estavam eles: Jesus, parará, Jesus, parará. Mas não era o que acontecia com a outra multidão. A outra multidão recebeu uma outra notícia: o filho da fulana viúva, ele faleceu. Toda a multidão começa então a se ajuntar e dizer: meu Deus, será que não é tragédia demais para uma pessoa só? Não é luta demais para uma pessoa só? Um começa a se solidarizar, o outro se compadecer, e vai a turma se ajuntando em torno do cadáver, em torno do funeral, e todo mundo então agora começa a chorar e lamentar, e sai o funeral para o sepultamento fora da cidade. E nessa caminhada desse povo, apenas uma música se ouve: o barulho das carpideiras atrás que choravam. Aqueles gritos histéricos de gente que está sofrendo em completo desastre. Gente, veja a contradição desse texto. Não é possível que a gente não perceba isso.
Jesus, parará, Jesus, e a outra multidão, é a contradição de hoje. Depende de que lado a gente escolhe andar, depende de que lado a gente escolhe caminhar. Tem duas multidões para você participar, e só você pode escolher onde estar. Você pode escolher estar vivenciando os dramas da vida humana, mas ao lado de Jesus, onde existem milagres, onde existe toque, onde existe cura, onde existe celebração e onde existe vida. Ou você pode escolher andar do lado dos desastres humanos e da vida humana, onde não tem Jesus, e você vai encontrar cadáveres, vai encontrar pessoas moribundas, vai encontrar situações desastrosas. Só você pode escolher do lado que está. Do lado de Jesus tem desastre, tem problemas, tem crises, mas tem Jesus. Do lado sem Jesus tem problemas, tem crises, tem dificuldades, mas não tem Jesus. Do lado de Jesus tem celebração, tem vitória, tem vida, tem esperança. Do lado sem Jesus não tem vitória, não tem esperança, não tem vida. Tudo que se vê são pessoas amarradas tentando levar a sua vida. Duas multidões estão nesse texto, e a minha pergunta para você essa noite: de que lado você está? Qual multidão você escolheu estar? Porque todos nós hoje ou estamos em uma ou estamos em outra. Ou nós estamos aqui essa noite com as nossas crises, com as nossas dificuldades, mas dizendo: eu vou começar minha campanha, eu vou começar a buscar a Deus, eu vou colocar diante do altar de Deus a minha necessidade, eu vou apresentar diante do Senhor essa má notícia, eu vou andar com Jesus mesmo diante dos problemas. Ou nós estamos nessa perspectiva, ou nós estamos totalmente derrotados, dizendo: minha vida não vale nada, nada dá certo no meu coração, eu nasci para sofrer, nasci para perder, nunca vai dar certo isso que eu faço, na minha vida nada prospera, na minha vida não tem Jesus. De que lado você está? Porque ou você está celebrando Jesus, ou você está cultuando um cadáver. E eu quero perguntar para você essa noite, faça essa reflexão, coloque-se numa autoanálise, veja as palavras que saem da sua boca lá na sociedade, no seu trabalho. São palavras de quem está do lado de Jesus celebrando, ou do lado de quem está cultuando um cadáver? Veja suas palavras para suas vizinhas, para os seus vizinhos, para os familiares que frequentam a sua casa. O ambiente da sua casa é de quem celebra Jesus mesmo na luta, ou o ambiente na sua casa é quem vê um cadáver e não vê esperança? Lá no seu trabalho, você é daquele que está do lado da multidão que celebra, ou você é do lado daquela multidão que lamenta? Veja suas postagens no Facebook. Você está colocando, comunicando uma verdade para as pessoas que vão olhar a sua vida, porque as pessoas veem muito mais o que nós postamos do que o que nós fazemos, é verdade? Se você está do lado de Jesus celebrando, ou se você está do lado do cadáver o sepultando. De que lado você está, meu irmão? Você está celebrando Jesus, dizendo: eu creio que Deus vai restaurar o meu casamento? Ou você já acendeu a vela para o seu defunto, dizendo: aqui jaz um matrimônio? Você está andando com Jesus, crendo que Ele pode restaurar a sua saúde? Ou você já está em cortejo fúnebre, sepultando sua própria saúde? Você está do lado de Jesus ou do lado da morte? Em que lado você está? Porque sabe o que eu vejo? Que é muito natural e parece muito mais fácil para a gente. Eu não sei porquê, mas é muito mais fácil para a gente ficar em funerais do que em ambiente de celebração. Parece que em ambiente de funeral a gente não precisa fazer esforço nenhum, né? Precisa fazer esforço para ficar triste no funeral? Né? Você chega ali e tal, todo feliz, animado, entra na porta da igreja, tem um cadáver aqui na frente. Aí você entra aqui, aí você fala: meu Deus, eu preciso ficar triste. Deixa eu treinar. Você se esforça para ficar triste? Não, né? Porque é muito mais fácil, é muito mais simples. Você vê a tristeza das pessoas, você vê a despedida, você vê o drama, e a tristeza toma seu coração. Você já percebeu o esforço que a gente tem que fazer para ser feliz? Já percebeu o esforço que a gente tem que fazer para celebrar aqui na igreja? Então vamos lá, irmãos, vamos levantar as mãos e vamos dar um glória a Deus. Tem que se esforçar, parece que não é natural. Por isso que eu digo, na história humana, a gente está tão acostumado com a tragédia grega, que é muito mais fácil para a gente cultuar cadáver do que celebrar a vida. É muito mais fácil para a gente acender velas para defunto do que colocar a esperança em situações que estão fora de controle. É muito mais natural para a gente lamentar e reclamar do que profetizar a bênção. É muito mais natural para a gente ficar venenoso nas nossas palavras do que dizer: eu creio que Deus vai mudar a minha história. Porque é muito mais fácil participar da multidão que lamenta do que da multidão que celebra. E esse texto aqui mostra para mim essa contradição. E talvez a mensagem pudesse parar somente aqui agora
e a gente ficar somente com essa pergunta, seria o suficiente para a gente poder perguntar a respeito dos nossos milagres. Quem está na multidão de Jesus vê dificuldade, vê enfermidade, vê gente com hemorragia, vê gente paralítica. Quem está na presença de Jesus também experimenta a escassez, a fome, a dificuldade. Mas quem está na presença de Jesus experimenta milagres. Quem não está na presença de Jesus sofre, experimenta fome, escassez, dificuldade, más notícias. Mas quem não tem Jesus não tem nada, nada mais para se apegar. E eu faço a última vez a pergunta: em qual multidão você está? Vamos seguir a anatomia desse texto? Tem mais coisa? Claro que tem. Ao vê-la, uau, esse texto é muito bonito, porque nas escrituras bíblicas diz que o povo de Israel estava sendo oprimido no Egito, e a Bíblia diz que quando Deus foi escolher Moisés para libertar o povo, ele veio para Moisés e falou uma palavra só: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Deus vê. Isso é o suficiente para a gente sair desse estado de autocomiseração, dizer: ah, meu Deus, ninguém se importa comigo, porque o meu marido virou as costas, porque o meu patrão não levou em conta que eu estava em licença maternidade, porque... Mas Deus vê. O pastor não te visitou, mas Deus te vê. Talvez os teus familiares não se importaram com você, mas Deus te vê. Talvez você não tinha ninguém para pousar com você, para dormir com você lá naquele hospital, e você ficou abandonado à noite dizendo: meu Deus, será que não tem ninguém? Mas Deus estava com você naquele hospital naquela noite. Talvez você se sente abandonado, mas Deus te vê. Meu Deus, estava todo mundo olhando para o cadáver, todo mundo lamentando o cadáver, e Jesus tem os olhos voltados para quem sofria. Às vezes a gente precisa tirar os olhos daquilo que nos faz sofrer e aprender a olhar para aquilo que não pode nos fazer viver. Jesus olha para aquela mulher, Jesus se importa com ela, numa Naim totalmente abandonada, se importa com ela numa situação de desespero e angústia total, de perda absoluta. Jesus vai e olha para ela. Jesus nos vê. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se Deus vê até o mal, quanto mais não vai ver a minha busca aqui na terça-feira, o meu passo de fé em vir aqui à frente e falar: Senhor, muda a minha história. O que mais que tem? Se compadeceu. Jesus sente, né? Os deuses gregos, eles eram totalmente passionais, totalmente submetidos a sentimentalismo. O pessoal estava acostumado com isso. Jesus não. Jesus não é um Deus grego. Jesus não é um Deus meramente religioso, um Deus alheio a tudo na vida. Jesus sente com aquela mulher. Compadecer é misericórdia, misericordia é ter a miséria no coração da outra pessoa. Jesus sente por você. Sabia? Você sabia que você não está sozinho nisso? Que quando Jesus vê você na sua atitude insensata no casamento, ele chora e fala: não é possível. Quando ele vê você abrindo aqueles sites e se mergulhando em pornografia porque você não tem realização sexual na sua casa, Jesus fala: não é possível que ele está fazendo isso. Eu tenho certeza que Jesus sente, que Jesus vê as besteiras que a gente faz, as decisões precipitadas que a gente toma. Eu tenho certeza. Infelizmente a gente não percebe isso. Jesus se compadece ao ver aquela mulher. O que mais? O texto continua: depois aproximou-se. Em que lugar na Bíblia, pessoal, diz que a mulher foi até Jesus? Nenhum lugar. Mas a Bíblia fala que Jesus foi até a mulher. Está aqui, estão aqui muitas pessoas que estão nessa igreja hoje, não porque vocês vieram, sabia? Porque Deus foi até vocês. Vocês acham que vieram à igreja buscar a Deus porque não, eu tomei a iniciativa? Tem muitas pessoas equivocadas aqui. Deus foi lá. Sabe o que Deus fez? Ele mandou uma pessoa no seu trabalho e falou assim: eu estou indo na terça da esperança, será que você não quer ir lá comigo me acompanhar? Quem sabe você pode ser a mão de Deus na próxima terça para chamar alguém e você ser o instrumento que Deus visitar na Índia alguém, seja um instrumento, convide alguém, assim como alguém convidou você. Você estava lá na sua casa e de repente você pegou um negócio e viu lá e estava no YouTube e a igreja presbiteriana independente falou: eu vou lá na igreja hoje. Você achou que foi você, mas foi o Espírito Santo se aproximando dizendo: eu quero mudar a sua história, vai lá naquela igreja hoje, porque você vai ouvir a minha palavra, eu vou dizer para você vir para a minha multidão e não ficar mais no seu cadáver. Eu acho isso fantástico. Deus se aproximou dessa mulher. Não foi a mulher que veio a ele, ele foi até a mulher. Às vezes a gente se acha todo cheio de si, mas foi Deus que veio nos restaurar. Deus tomou o primeiro passo, foi ele que tomou a iniciativa. O que mais que esse texto tem? Tocou no caixão. Qualquer judeu tocar em morto ficava impuro 7 dias. Tinha que ficar isolado, tinha que ficar debaixo de uma observação, ele não poderia sair na rua, depois tinha que fazer os seus banhos rituais.
Jesus, o Filho de Deus, o enterro está passando, todo mundo chorando, ele vai lá e coloca a mão no caixão. Tocar em morto é ser impuro. Meu Deus, que Jesus maravilhoso que a gente tem, pessoal. Um Jesus que rompe todas as barreiras, um Jesus que supera todos os obstáculos, um Jesus que pula todas as situações para poder nos encontrar e nos achar. Ele tocou o caixão para mostrar para aquela mulher que ele se importava com ela. Jesus foi na cruz do Calvário para mostrar que ele se importa com você. E aí está você dizendo: Deus não se importa comigo porque eu não tenho dinheiro para passar o mês. Meu irmão, sua vida é muito mais do que as finanças, sua vida é muito mais do que a saúde, sua vida é muito mais do que essa vida. Jesus se importou com a gente, ele tocou essa humanidade, ele veio nesse mundo podre, Esses dias eu vi uma propaganda de uma televisão, de uma marca de televisão. Eu olhei para minha esposa no meio daquela idiotice, eu disse: meu Deus, esse mundo está apodrecendo. E Jesus vem tocar esse mundo. Meu Deus, ele poderia ir para qualquer lugar, ele poderia até pegar o espaço, o universo, criar um outro mundo mais bonito, mas ele resolveu vir aqui para nos encontrar. Isso mostra que a gente é importante, que a gente tem valor. E a gente fica cheio de não me toque, não me rele, porque eu não me sinto bem. Jesus se importa. Se ele tocou no caixão, ele se tornou impuro para alcançar a necessidade de um coração. Não importa como você esteja hoje, Jesus pode superar qualquer situação para tocar você. Mais coisas. Aqueles que os carregavam pararam. E aqui eu já vou encerrando com vocês, porque a partir desse aqui só fica apenas o resultado do milagre. O que eu acho mais lindo nesse texto, e eu quero que você grave essa palavra essa noite: Jesus tem poder para parar o funeral. Eu não sei quanto tempo você tem sepultado seu cadáver. Eu não sei quanto tempo você está em marcha fúnebre. Eu não sei quanto tempo a sua família está moribunda. Eu não sei quanto tempo você tem vivido num ambiente de luto. Mas Jesus pode parar o funeral. Jesus pode estancar essa ferida. Jesus pode curar essa dor. Jesus pode colocar a mão e dizer: chega, basta, acabou, chega de cortejo fúnebre, chega de luto, chega de carpideira chorando, chega de tristeza, chega de angústia, chega de perdas, chega de miséria, chega. Jesus tem poder para parar o funeral, meu irmão. Jesus tem poder para parar a sua dor, para estancar a dor da sua alma. Jesus pode parar esse cortejo que não acaba, essa falta de alegria que há no seu coração, essa síndrome do pânico que te toma, essa depressão que não vai embora, essa enfermidade que insiste em permanecer no seu organismo, essa dificuldade de relacionamento conjugal que se arrasta há anos, essa falência constante da sua economia pessoal. Jesus tem poder para colocar a mão e estancar, mas você tem que ouvir a voz dele dizendo: pare, pare. E hoje é tempo de você ouvir essa voz dizendo: eu estou parando o seu funeral. Eu não sei para quem eu falo especificamente para essa noite, mas eu preciso dizer isso para você. Jesus diz: eu estou parando o seu funeral, eu estou parando a marcha fúnebre, eu estou acabando com esse ambiente lúgubre que você está vivenciando, eu estou trazendo vida onde havia morte. Mas se você quiser hoje continuar enfeitando o seu defunto, se você quiser ainda cultuar o seu cadáver, se você quiser tirar uma florzinha e jogar sobre ele, é tudo uma opção sua. Se você quiser continuar fazendo isso na sua marcha fúnebre, porque essa mulher tinha a opção de falar: não atrapalhe o funeral do meu filho, eu já tenho dor demais para alguém, um doido ou um tresloucado chegar aqui e atrapalhar a marcha fúnebre. Todo mundo ouve a voz de Jesus, e quando ele fala para, todo mundo para. Eu tenho certeza que hoje Jesus pode parar o seu funeral. Só você pode escolher em continuar nele, cultuando o seu cadáver, visitando o seu cemitério, ou vir para a multidão que celebra e esperar pelo milagre. Quando todo mundo para, o cadáver ainda não está restaurado, as coisas ainda não mudaram. Você sairá aqui pela porta, o mesmo patrão, o mesmo ambiente, a mesma conta corrente, o mesmo diagnóstico, as mesmas situações. Jesus não disse que iria fazer, ele só disse que iria parar. Hoje é a hora de você ouvir a voz de Jesus falando: eu estou parando, eu estou parando o seu funeral. E o próximo passo, Senhor, o que é? O próximo passo é quando ele dá a ordem, é quando ele diz: jovem, levante-se, acabou a sua morte,
chegou a sua vida. E imediatamente diz a Bíblia que ele se levantou, sentou, começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. Imagina só essa mulher acostumada com a tristeza, com a perda e com a derrota, agora vivencia pela primeira vez um tempo de restauração. Eu quero profetizar que essa noite esse texto é verdade para nós, para você que está acostumado com território estéril, para você que tem o seu ventre estéril e não consegue ter filhos, para você que está vivendo um ambiente de luta e não consegue superá-lo, para você que vive ambientes de crise e não consegue ver saída. Eu quero profetizar para você que pela primeira vez você ouviu uma palavra onde Jesus está dizendo: eu paro o seu funeral e eu restituo a sua vida, eu devolvo a sua alegria, eu devolvo a sua paz, eu restauro o seu coração e eu devolvo aquilo que você perdeu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, porque milagre que não honra a Deus não é milagre. Todo milagre tem um propósito único, de adorar e glorificar a Deus. O povo saiu daquele lugar e começou a falar: meu Deus, um profeta se levantou entre nós. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Meu irmão, o milagre que vai acontecer nessa terça, na próxima, na outra, até a sétima, o milagre não é para você ficar mais rico, o milagre não é para você ficar mais saudável, o milagre não é para você ser mais feliz no casamento, o milagre não é para você ficar mais feliz e realizado profissionalmente, o milagre é para glorificar o nome de Jesus, é para exaltá-lo e para dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Porque se você bater no peito e se orgulhar, a Bíblia diz que o caminho do orgulho é a humilhação, mas o caminho da humildade é a glorificação, é a exaltação. Portanto, essa noite, se tem um milagre que Deus pode fazer na sua vida, é para a glória dele, não é para você, não é para uma imagem de escultura, não é para um pastor e nem para uma igreja. Quando Jesus fizer um milagre na sua vida, eu creio que ele vai fazer. Não diga que foi na IPI, não diga que foi o intercessor que orou com você, e nem diga que foi a oração do pastor Denis. Quando alguma coisa acontecer na sua vida, você diz: Deus é bom, Deus é bom, Jesus fez a obra na minha vida, e a Ele toda a glória e todo louvor. Vamos ficar em pé? Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você essa noite exercite a sua fé, apresente seu coração diante do altar do Senhor. Eu quero chamar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Por favor, agora nós vamos orar por você que vai começar a sua campanha, você que vai dar a iniciativa de parar o seu funeral diante da voz de Jesus. Jesus falou: para! E hoje é o seu dia de começar uma campanha dizendo: eu ouvi a voz de Jesus, e agora eu vou esperar a voz dele dizer: levanta! Eu vou ouvir a voz de Jesus trazendo a restituição na minha casa. Então hoje, se você quer começar a sua campanha, é só você vir orar com os demais irmãos que estão na quinta, sexta e sétima semana de campanha. Quinta, sexta e sétima semana de campanha. Pode vir aqui à frente orar. E você que vai começar a sua campanha, vem orar conosco. Pega o seu cartãozinho, leve embora. Semana que vem, segunda semana de milagres. Eu creio em milagres, e eu creio que Deus está fazendo uma obra na sua vida, no seu coração. Vamos orar? Você que vai começar a sua campanha, vem à frente. E você que está na quinta, sexta e sétima semana, nós queremos clamar a Deus pela sua vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Feche os seus olhos assim. Senhor Jesus, oh Deus, sua palavra não muda. Quantos de nós aqui entramos com nossos cadáveres no nosso coração, com coisas que morreram e nós achamos que não podem mais ressuscitar? Quantos de nós estamos tendo que lidar com a morte das nossas esperanças? Quantos de nós estamos sepultando as nossas alegrias e os nossos sonhos? Mas hoje a sua palavra nos convida a uma esperança de que o Senhor vem visitar Naim. Ah, Deus, quantos homens e mulheres vivendo uma Naim sem fim, uma Naim tão cruel, que roubou deles os melhores anos das suas vidas, que roubou tantas coisas deles. Mas Deus, hoje nós ouvimos a tua palavra dizendo que o Senhor se importa com a nossa Naim, e o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor não nos despreza, o Senhor vê a nossa lágrima, o Senhor vê o nosso cortejo fúnebre, o Senhor enxerga a nossa dor, e o Senhor estende a sua mão na nossa aflição, e o Senhor dá um basta nisso tudo. E hoje nós, pela fé, recebemos o seu milagre. Essa tristeza vai embora, essa angústia vai embora, essa perda vai ser restituída, essa injustiça vai ter a tua mão sendo revertido o quadro. Nós cremos, ó Deus, que a restauração está por vir, e nós cremos que o nosso funeral acabou, e agora nós estamos do lado da multidão que celebra. Não estamos mais do lado da multidão que corteja o funeral, mas aquela multidão que celebra os milagres de Jesus. Nós celebramos o teu nome, nós glorificamos o seu nome, nós cremos que o Senhor é a cura, cremos que o Senhor é a libertação, cremos que o Senhor é a nossa salvação, cremos que o Senhor é a nossa esperança, e nos apegamos nisso essa noite, em nome de Jesus. Se você celebra, está do lado da multidão, você pode aplaudir? A multidão que celebra Jesus, a multidão que adora Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana, e não volte para a multidão do funeral, vá na multidão da celebração.